Boa noite a todas e todos. É uma alegria enorme estar aqui hoje, nessa mesa, representando vocês para esse diálogo, que é um diálogo muito feliz, com pessoas tão especiais que marcam esse encontro, que não é o primeiro, certamente é mais um de muitos, e então, esperando ouvir as palavras dos nossos colegas e convidados de honra nessa noite, professor Jordano e professor Felipe, muito bem-vindos, e também, sem mais demora, nós passamos a palavra ao professor Jordano, para iniciar a sua conferência. Pedagogia da Autonomia é o título de uma obra do Paulo Freire. Pedagogia da Autonomia é a obra de maturidade do Paulo Freire. Ele escreveu já bem no final da vida, ela tem aquele tom bastante informal dos textos do educador brasileiro, e lá na Pedagogia da Autonomia, o Paulo Freire resume o seu pensamento. E ele diz, por exemplo, que o processo de ensinar não está dissociado do processo de aprender. Aquele que ensina, aprende ao ensinar. E aquele que aprende, ensina ao aprender. Então, há uma colaboração entre docentes e discentes nesse processo de ensino e aprendizagem. Pedagogia dos Caracóis é o título de um outro livro, de um outro educador brasileiro, do Rubem Alves. Nesse livro, o Rubem Alves pretende sugerir a seguinte ideia: educação é algo que se deve fazer devagar. O processo de ensino e aprendizagem deveria tomar como modelo o modelo do caracol, que se desloca muito lentamente. Então, a tese do Rubem Alves na Pedagogia dos Caracóis é que o tempo é importante na educação, que o estar junto, que o participar, que o falar e o ouvir num tempo mais lento, isso tudo é muito importante para a educação. Pedagogia do Sofrimento é um outro título de livro, mas esse livro ainda não foi escrito. Que eu saiba, não. Já há, então, Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, Pedagogia dos Caracóis, do Rubem Alves, mas Pedagogia do Sofrimento é o título de um livro que ainda não foi escrito, mas que poderia ser escrito, porque conteúdo para ele não vai faltar. Sofrimento é um tipo de ideia que integra a metodologia em algumas disciplinas, que integra a prática docente em alguns momentos. É muito comum a gente ouvir a seguinte ideia: o mercado é duro, a vida é dura, logo a disciplina também não pode ser mole. Se o mercado é duro, a vida é dura, a disciplina tem que oferecer algum tipo de resistência. É preciso que haja, então, uma preparação para que ela cobre, exija, quem sabe até provoque sofrimento. Porque já que o sujeito, depois de formado, vai sofrer, por que não prepará-lo, então, na universidade, dispondo os itens do plano de ensino de modo a provocar algum sofrimento para que ele saia melhor preparado. Nesse sentido, o processo de avaliação, ele costuma ser uma ferramenta essencial para provocar sofrimento, né? A avaliação pode ser esse instrumento que compõe muito fortemente uma possível pedagogia do sofrimento. Pois bem, é para falar sobre esse aspecto mais negativo do sofrimento e talvez algo um pouco mais aberto e positivo da vida, da alegria, que essa palestra, que essa fala se propõe. É a isso a que eu me proponho nessa noite. Conversar brevemente com vocês sobre vida acadêmica e sofrimento, ou sobre a possibilidade de haver vida mesmo na universidade. Será que é possível encontrar vida na universidade? Mas antes de avançar, eu quero registrar minha gratidão, e aí vou pedir licença a todos vocês, a tanta gente bonita, inteligente, inclusive a todas as autoridades representadas, para fazer isso mandando um beijo para a Yara, minha amiga querida, e um beijo para o Roberto também, meu amigo querido. São meus colegas e amigos que eu tive a felicidade de construir no magistério. Então, sintam todos vocês abraçados e cumprimentados
quando eu faço isso me dirigindo a Yara e ao Roberto. O Chesterton é um jornalista britânico que produziu sua obra na virada do século XIX e início do século XX. Numa de suas obras fundamentais, ele conta um caso em que ele está passeando na rua ao lado do seu editor, ao lado do dono da editora que publicava os livros dele. E aí o dono da editora olha assim e aponta para um homem bem distante e diz assim: aquele ali é um homem de sucesso. Lá vai um homem bem-sucedido. E aí o Chesterton pergunta: mas por quê? O editor responde: porque ele confia em si, porque ele confia nele mesmo. E nesse momento passa um ônibus assim na frente dos dois e nas costas do ônibus há uma publicidade de um hospício lá em Londres. Há uma placa de propaganda de um hospício. E aí o Chesterton faz a seguinte ponderação: as pessoas que mais confiam em si, as pessoas que realmente nunca duvidaram de si, são as que estão lá internadas naquele lugar. Porque as pessoas, em geral, duvidam de si, muito frequentemente se angustiam, sentem dúvida, se sentem angustiadas. Então ele discordou do editor, dizendo que não era bem assim. Um pouco mais adiante, ele começa a dizer o que ele considera como loucura. Por exemplo, ele vai dizer que louco é o sujeito que perdeu tudo, menos a razão. Loucura não é falta de razão. Loucura pode estar muito mais próxima de excesso de razão. O louco não seria o sujeito que não consegue pensar, mas é o sujeito que pensa num círculo perfeito, só que muito, muito, muito estreito. Um processo, então, de adoecimento, de morbidade, de sofrimento, ele pode estar muito ligado não à falta de pensamento, mas há uma superabundância de pensamento, há uma aceleração do pensamento. E, por exemplo, na vida universitária, nós podemos chegar à conclusão que alguns fatores nos levam a isso. Por exemplo, há uma superidealização da universidade. Basta ir numa aula de ensino médio que vocês vão ouvir alguém dizer que na universidade tudo é diferente, lá tudo é diferente. Ou então alguém dizer: serão os 5 melhores anos da sua vida. Então, essa idealização excessiva da universidade, quando não corresponde à realidade, funciona como um fator de peso. E há muito mais. Por exemplo, no ensino médio, por mais torturante que seja estudar matemática, por exemplo, há um alvo um pouco mais claro, não é? Para quem está no ensino médio, que é fazer o Enem e ter uma boa nota. Mas num curso tão amplo, tão desesperadoramente amplo quanto o direito, esse norte não está muito claro. A gente olha para frente e não sabe exatamente o que buscar. As expectativas familiares também incidem fortemente sobre o estudante de direito, que muito frequentemente é cobrado, ainda que de modo doce, pelos amigos e familiares, em relação a um desempenho que pode estar muito longe da realidade. Pode ser que o estudante de hoje seja confundido com o estudante de direito de há 25 ou 50 anos atrás. E nós sabemos que as expectativas não podem ser as mesmas. Então, há um peso das expectativas do entorno social que também pode tornar esse processo um pouco mais sofrido. A distância de casa, a adaptação a um ambiente novo, a competitividade. Por exemplo, é muito frequente que numa sala de aula de direito, aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, se reúnam alguns dos melhores alunos de suas escolas, sobretudo em disciplinas como português, história, geografia, literatura. Eu sei do que eu estou dizendo, eu não estou chutando, eu tenho certeza de que isso é uma realidade. Então você olha do lado e já não está mais seguro de que é alguém que tem uma certa relevância na sua escola, porque você está do lado de outros que têm também um grande potencial. Aliás, uma coisa que vai ficando cada vez mais dramática, e no mestrado ela explode, é achar que todo mundo é genial, né? Porque o sujeito numa sala de aula de mestrado, né, Rafaela? Está todo mundo lá, 10 pessoas, aí uma pessoa começa a falar de um tema e parece que aquela pessoa é um gênio, só que ela está falando do tema dela.
Ela não vai dizer, calma, eu estou falando disso porque eu só estudo isso. E parece, então, que o mesmo tipo de competência que ela demonstra naquele tema, ela tem em todos os outros. Mas não é verdade. Esses e outros fatores podem tornar a experiência universitária um pouco dura, um pouco sofrida, um pouco cheia de elementos desagradáveis. Isso tudo pode ter a ver com aquele processo que o Chesterton estava indicando, que é um processo de fechamento, de adoecimento, de andar num círculo, muito embora perfeito, mas estreito demais. E o que ele sugere para romper isso? Bom, se loucura não é falta, mas excesso de razão, o que menos se deve fazer num processo desses é tentar argumentar. Ele dá 3 exemplos, acho que vou me lembrar de pelo menos 2. Se alguém disser, eu sou o rei da Inglaterra, a única coisa que você não deve dizer a uma pessoa dessa é que ele não é o rei da Inglaterra, porque ele vai dizer, claro, já vem você querer usurpar o trono da Inglaterra, dizer que eu não sou o rei, lá vem alguém querer usurpar. Se alguém disser, eu sou Jesus Cristo, e você diz, não, você não é, não faça isso, porque ele vai logo responder muito coerentemente que é evidente que quando Jesus aparece, as pessoas não o reconhecem mesmo, né? Ele vem, mas as pessoas não o reconhecem. Então, é natural que ele seja rejeitado, ele como o enviado. Portanto, argumentar pode não ser a melhor solução. Então, que outras coisas poderiam ser interessantes para interferir nesse processo? Aí eu vou usar uma figura. Imagine alguém numa casa fechada, portas e janelas fechadas. Algo que pode ser muito interessante é, evidente, abrir uma porta, abrir uma janela. Então, eu vou dar 3 exemplos de sugestões para oferecer a alguém que está num processo de sofrimento. Uma delas, sugira a essa pessoa ou tente levar essa pessoa a pensar em escala. Convide essa pessoa, de alguma forma, a pensar em colocar as coisas em perspectiva. Por exemplo, pode ser que uma matéria do primeiro período seja desagradável, mas o primeiro período é maior do que uma matéria. Pode ser que o primeiro período seja um pouco teórico demais, lento demais, mas o curso é maior do que o primeiro período. Pode ser que o curso de Direito esteja um pouco, mas a universidade é maior. Enfim, quando as coisas são colocadas em escala, é possível que aquele círculo perfeito e muito estreito se quebre. Em segundo lugar, é possível convidar uma pessoa a pensar em contexto. Colocar a sua história no meio da conversa pode ser muito saudável. Talvez você não consiga entender por que o seu colega tem dificuldade em ler textos em inglês, por exemplo. Mas ele sabe por que ele tem dificuldade de ler textos em inglês. Talvez ele nunca pôde frequentar uma boa escola de inglês. Então, reconhecer e até mesmo celebrar a própria história, contextualizando a universidade na sua vida, ou contextualizando você na universidade, é um fator bastante interessante. Tem uma história que ela é tão humilhante, assim, eu não deveria contar essa história, mas eu não só conto, como eu até escrevi ela, então é pior do que contar. Eu estava num estágio no Banco do Brasil, tentando entender o lado ruim da força, e no intervalo de almoço, quando eu voltei do almoço, eu fui numa gaveta, peguei meus instrumentos lá de higiene bucal. E quando eu me dirigia para escovar os dentes, uma colega de estágio falou assim, Giordano, você pode me emprestar o dentifrício? Você tem dentifrício? Eu fiquei paralisado. Eu nunca tinha ouvido aquela palavra maldita. E eu simplesmente disse, não, eu não tenho. E fui, escovei os dentes, voltei e guardei. Certamente, ela imaginou que eu era a pessoa mais egoísta do mundo e a que fazia a economia mais absurda, porque não podia emprestar. Mas eu não sabia que dentifrício era um outro nome para creme dental. Ou, melhor ainda, pasta de dente.
Por que o raio daquela menina usava a expressão dentifrício para se referir a uma coisa tão... Mas é porque era o contexto dela, muito diferente do meu, mas a minha dificuldade de devolver a ela uma pergunta me fez passar uma enorme vergonha. Então, contexto é um fator de saúde. Em terceiro lugar, estilo também pode ser algo que funcione como uma forma de quebrar o círculo estreito. Pensar no próprio estilo, conhecer o próprio estilo, revelar o próprio estilo. As pessoas não aprendem do mesmo jeito, não aprendem no mesmo tempo, não fazem as coisas do mesmo jeito, não escolhem as trajetórias do mesmo jeito. Isso é muito bom. Ambientes de ampla diversidade são os ambientes de inovação. Se não houvesse isso, a universidade não poderia inovar. Então, reconhecer, celebrar, declarar a autenticidade do seu estilo também pode funcionar como uma forma de quebrar esse movimento que leva ao adoecimento e ao sofrimento. Bom, eu tentei retomar uma ideia do Chesterton que estava baseada na ideia de loucura. Claro que eu não estou tratando aqui em sentido muito técnico, eu estou cometendo algumas impropriedades ao fazer uma analogia entre loucura, sofrimento, adoecimento e essas experiências que nós podemos passar nos 5 anos da universidade. Mas tenham paciência que é só uma aproximação, eu não tenho pretensão realmente de fazer uma analogia muito firme. E essas 3 circunstâncias que eu mencionei, escala, contexto e estilo, poderiam nos ajudar nisso. Mas, além de tentar um mecanismo para superar esse círculo estreito, o que mais a gente poderia imaginar para tornar os 5 anos da universidade mais produtivos? O que mais a gente poderia pensar para que a universidade se integrasse melhor à vida? Eu penso em 3 coisas. Uma delas é autoconhecimento. Vocês já viram um filme do Chaplin, O Grande Ditador, em que ele, pela primeira vez, opta por fazer cinema falado? Depois de ter resistido durante muitos anos, ele faz um filme falado e ele imita o Hitler. Numa cena, ele está numa sala, num gabinete muito pomposo, e ele fica brincando com um globo terrestre. Ele bate a mão, aquela bola sobe, quando ela cai ele chuta, ele brinca, ele bate com a cabeça. Naquela imagem, o Hitler, que é baixinho, fica muito maior do que o mundo. E, na verdade, era uma brincadeira mesmo do Chaplin em relação às pretensões do ditador. Porque ele, de fato, brincava com o mundo e ele se achava, de fato, muito mais importante e muito maior do que o mundo. Então, uma forma de começar a pensar em conhecer a si, uma forma de começar a pensar em autoconhecimento, é você tentar pensar no tamanho do seu mundo. Qual é o tamanho do seu mundo? Como a pergunta é muito vaga, eu vou sugerir uma primeira divisão. Um outro autor britânico, o C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia, sugere que as pessoas compreendem o mundo de 2 formas. Para umas pessoas, a realidade inteira se esgota no interior do mundo, no interior da natureza. É uma visão imanentista da vida. Não há nada fora que possa conferir sentido, mas o sentido, se existir, é dado pelo próprio sujeito, porque a natureza se basta e ela tem processos autônomos. Uma outra forma de compreender o mundo, o Lewis vai chamar de sobrenaturalista, é uma forma que supõe que há algo fora, que há algo transcendente, que há algo que está além, e que estando fora e funcionando como doador de sentido, organiza o mundo. Por que eu estou sugerindo que essa é uma boa forma de começar a pensar em qual é o tamanho do seu mundo? Porque isso vai te ajudar depois a pensar em sentido da vida. Para um imanentista, o sentido da vida deve ser inventado. Ele não é dado pela realidade. É o sujeito que criativamente desenha um sentido para si. Para um
sobrenaturalista, para alguém que trabalha com a ideia de transcendência, o sentido da vida deveria ser descoberto. O sujeito funciona como um pesquisador. Ele vai tentar investigar e descobrir o sentido. Agora, num caso ou noutro, a pergunta sobre sentido tem tudo a ver com conhecer a si mesmo, e conhecer a si mesmo tem tudo a ver com se colocar, inclusive na universidade. Mas além de buscar autoconhecimento, uma outra possibilidade é buscar conhecer a universidade. É muito frequente que a universidade seja confundida com coisas que estão muito aquém do que ela é. Por exemplo, a Unesco sugeriu ou solicitou um estudo na virada do milênio para pensar em como deveria ser a educação do futuro. E os estudiosos apontaram 4 pilares, 4 fundamentos para essa educação que eles imaginavam ser a educação do futuro. E quais são esses pilares? Um deles é: a educação do futuro deveria ser capaz de proporcionar ao educando a capacidade de aprender a aprender. Isso é muito belo. É a possibilidade de convidar o educando não a reter conteúdos, mas a ganhar maturidade no processo de compreender conteúdos. É ferramenta e não destino final. Aprender a aprender deveria ser um objetivo da educação, sobretudo da educação universitária. Mas não só isso, aprender a fazer é um segundo pilar da educação. É uma conexão mais intencional entre o saber teórico e a prática. Além disso, aprender a... Mas isso talvez não seja muito útil para o Brasil dos nossos dias. Aprender a conviver. Criar ambientes em que seja possível divergir, em que seja possível expor claramente os seus pontos de partida e ouvir os pressupostos do outro e tentar encontrar algum ponto comum. E, por fim, em quarto lugar, aprender a ser, que seria uma forma de não reduzir a educação universitária à dimensão cerebral, né? Alguém já definiu um professor universitário como um corpo que transporta uma cabeça. É alguém que se desenvolveu muito num aspecto, né, na inteligência, e que deixou tudo mais para trás. Uma boa educação, inclusive universitária, não deveria desconsiderar todas as dimensões do humano. Deveria ser tão complexa quanto a humanidade. Mas além de conhecer a universidade, uma última coisa, e aí eu já caminho mesmo para terminar, é conhecer as áreas de atuação abertas para um profissional do direito. Há uma possibilidade de haver uma visão muito viciada do direito, né? Eu sei o que faz um egresso do curso de direito. Ou ele é advogado, ou juiz, ou promotor, ou defensor, ou delegado, ou policial. De fato, é assim que tem sido mesmo ao longo do tempo. E o advogado é alguém que faz isso, isso e isso, o juiz é alguém que faz isso, isso e isso. Mas o convite que eu faço para vocês para conhecer as possibilidades de atuação do profissional do direito não é o convite para fazer uma lista, mas ele deveria partir, por exemplo, de um treinamento. Vocês deveriam treinar os olhos para ver. Tem um poema do Fernando Pessoa que faz um convite às pessoas para que elas pensem como seria se, ao nascer, reparassem que tivessem nascido. Imagine que uma criança, ao nascer, reparasse, percebesse que tivesse nascido. Essa pessoa veria as coisas pela primeira vez. Nós vemos as coisas pela primeira vez, mas nós não temos ainda muito como organizar isso. Mas imagine como seria ver tudo agora pela primeira vez. Então, o convite para conhecer o mundo jurídico não é para conhecer como ele é, mas como ele poderia ser. E para isso é preciso treinar os olhos, ou destreinar os olhos, para que ele possa ver o que não se vê tão simplesmente. Bom, eu vou terminar com uma outra historinha de um outro filme do Chaplin. Eu gosto muito do Chaplin, eu sou um fã incondicional, e um dos filmes mais deliciosos dele se chama O Circo. Ele passa um dia perto de um circo e um animal começa a correr atrás dele, acho que é um burro,
e ele entra no picadeiro durante a apresentação dos palhaços, que é uma apresentação super sem graça, não tem quase ninguém lá assistindo, mas quando ele entra, correndo do burro, ele vira uma grande atração. A partir dali, o dono do circo vai tentar explorar o trabalho dele, ele vai tentar negociar, ele se apaixona pela filha do dono, e numa certa cena, ele correndo de novo desse burro, ele entra inadvertidamente na cela do leão. Ele abre a porta sem perceber, entra e se tranca lá dentro, tentando se proteger do burro. Quando ele olha para trás, ele está na cela do leão, sozinho com o leão, trancado. Para sua sorte, o leão está dormindo e parece que está bem alimentado. O leão não está muito preocupado com a presença dele. Então, logo que ele fica confiante, que ele vê que está ali, o leão está ali e a filha do dono está assistindo, ele começa a fazer pose de corajoso. Ele começa a se mostrar muito valente. Mas basta o leão abrir a boca com sono para ele sair correndo e ir embora e subir num pau de sebo até o fim. Então ele se mostra muito corajoso porque supõe que o leão está dormindo. Quando ele vê que o leão está acordado, ele foge. Isso me remete a um ditado antigo, que tem mais de 3.000 anos, que é da tradição judaica, e eu vou terminar com esse ditado. Eu vou explicar por que eu vou falar esse ditado, vou terminar com ele, mas ele é mais ou menos um convite para que cada um reconheça o momento em que está e consiga olhar para o que está por vir. E ao invés de lamentar as coisas que não foram feitas, consiga fazer um balanço e pensar nas coisas que podem ser feitas. E o ditado judaico compara um leão e um cachorro. Na verdade, compara um leão morto e um cachorro vivo. De qual vocês têm mais medo? De um leão morto ou de um cachorro vivo? Eu teria muito mais medo de qualquer cachorro vivo se comparado com um leão morto. O vagabundo, o Carlito, tinha até um pouco de confiança quando olhava para o leão, supondo que ele estava dormindo. Quando ele viu que estava acordado, ele fugiu. Então, qual é a frase, qual é a ideia? E com ela eu termino, renovando meu agradecimento ao Roberto e Yara e meu abraço a vocês. Mais vale um cachorro vivo do que um leão morto, porque enquanto há vida, há esperança. Então, era mais ou menos isso que eu queria deixar com vocês, deixando também o meu abraço e os votos de um excelente curso de Direito, de um 2019 excelente, como disse a professora Natália, na companhia dos professores de vocês. Um abraço.